Vocês ainda estão me ouvindo, né? Sim, Agora olha para mim aí se minha tela de apresentação está aparecendo aí para vocês. já tá aparecendo. Tá bom, então. Então vamos lá. Tá. Ele me deixa aqui no cantinho que se atrapalhar eu me tiro daqui. Então, pessoal, a gente tinha terminado a aula passada nesse slide aqui falando aí de estratégia para a gente evitar a hiponatremia. Lembrando que a estratégia principal, né, o fator principal que causa a hiponatremia é o consumo excessivo de líquidos. Então, só de o sujeito ficar atento a não consumir líquidos em excesso já é uma grande vantagem e certamente ele vai quase não ter risco de ter hiponatremia. E se tiver, provavelmente vai ser bem leve. Então, tem que se concentrar nessa questão do consumo excessivo. Mas ainda a questão da reposição do sódio pode ser importante também, principalmente em atividades muito longas, tá? E como é que a gente faz para avaliar o estado de hidratação de uma pessoa? Então, eu coloquei aqui três maneiras, que são as três maneiras que são utilizadas em pesquisas científicas, tá? Existem outros métodos que são mais precisos, mas que são métodos que aí são específicos mesmo para pesquisa, como a osmolaridade sanguínea, que não se faz no dia a dia. Isso aqui são métodos que podem ser utilizados em pesquisa, mas também são utilizados no dia a dia, tá? O primeiro é a variação da massa corporal, ou seja, do peso, tá? Aí basta ter uma balança para se fazer. Então, pela variação da massa corporal, a gente consegue saber se a pessoa está desidratada ou não. É lógico que eu preciso saber qual que é o peso habitual dela. Eu posso usar isso para avaliar o estado de hidratação geral da pessoa, então eu posso pedir para ela todo dia de manhã ao acordar se pesar. E aí de um dia para o outro, né, se ela treina aí praticamente todos os dias, 5, 6 vezes por dia, normalmente atletas têm essa rotina de treino, ela vai registrando esse peso todo dia de manhã, e aí pela variação do peso de um dia para o outro, eu sei se ela está conseguindo fazer uma boa reposição ou não. E eu posso também utilizar isso aqui para avaliar a perda hídrica durante o exercício. Então, assim, o sujeito vai treinar, ele se pesa antes do treino e se pesa após o treino. E aí, fazendo isso, pela variação da massa corporal, eu sei se a pessoa está conseguindo fazer uma boa reposição ou não, e sei se ela está mantendo um bom estado de hidratação. Quando ocorre uma variação de mais ou menos 1%, tá? É porcentagem, isso não é quilo, da massa corporal, a gente considera que a pessoa está numa variação normal, então ela está bem hidratada. Né? Por exemplo, se a pessoa pesa 50 quilos e foi lá fazer uma sessão de treino e terminou com 49 quilos e 700 gramas, ou seja, ao final do exercício ela estava 300 gramas mais leve, isso significa que ela teve uma desidratação aí inferior a 1%, que 1% de 50 quilos seria meio quilo. Então, até 49,5 kg, uma variação absolutamente normal, sinal que ela conseguiu fazer uma boa reposição e ainda se manteve bem hidratada, né? Eu posso também observar de um dia para o outro. Imagina que eu tenho um atleta que treina todo dia, 2 horas da tarde. Se ele se pesar todo dia antes do treino, de um dia para o outro, eu sei se ele também está conseguindo fazer uma boa reposição. Então, vamos supor que o peso habitual dessa pessoa seja 50 quilos. Ela foi lá, pesou hoje, deu 50 quilos. Amanhã, na hora que ela vai começar o treino, ela pesou de novo, deu, por exemplo, 49. Opa, ontem no treino ela deve ter perdido uma certa quantidade de líquido e não fez uma boa reposição. Talvez nem durante o exercício ou pós-exercício, porque hoje ela chegou mais leve, tá? Bem mais leve do que deveria. Se ela pesa 50, se o peso habitual dela é 50 e ela chegou com 49, é sinal que ela não conseguiu, nessas últimas 24 horas, fazer uma boa reposição hídrica. Porque não basta só fazer a reposição durante o exercício, após o exercício também, porque a gente perde água o tempo todo. O único problema disso daqui é se o sujeito estiver fazendo dieta para perda de peso ou para ganho de peso, que aí a gente já tem a dieta como um fator que vai influenciar na massa corporal, aí ele perde um pouco de precisão. Mas fora isso é bastante utilizado, tá? E pode ser utilizado no dia a dia, é uma maneira fácil, né? Basta ter uma balança. Então, uma variação de mais ou menos 1% na massa corporal é considerada normal, o sujeito está bem hidratado. Uma variação entre menos 1% e menos 3%. Se a gente pegasse a pessoa de 50 quilos, seria meio quilo a 1,5 kg, né? Isso é uma desidratação mínima ou desidratação leve, tá?
entre menos 3% e menos 5%, isso seria, né, entre 1,5 kg e 2,5 kg para uma pessoa de 50 quilos. Aí já é uma desidratação significante ou moderada, tá? E mais que 5%, ou seja, uma perda de mais de 2,5% da massa corporal para a pessoa de 50 quilos, seria já uma desidratação severa, tá? Então a gente tem esse parâmetro aqui que é bastante simples. Quem for fazer a disciplina Desporto 2, a gente faz uma aula sobre hidratação, uma aula prática, e a gente avalia isso daqui, tá? Um outro parâmetro bastante fácil de utilizar, né, e que todo mundo já tem uma noção, é a coloração da urina. Então a gente sabe que quando a urina começa a ficar mais escura, isso é um sinal, tá? É um sinal de que você está menos hidratado. E quando ela está ficando mais clara, né, pode chegar até ficar transparente mesmo, é o sinal que você está bem hidratado ou hiperidratado já. Porque quando ela fica muito transparente, já é sinal de hiperidratação, tá? Para avaliar o estado de hidratação baseado aqui na coloração da urina, tem que se consultar um gráfico, né? O gráfico padrão utilizado no mundo é esse gráfico aqui proposto por Amisson, que ele coloca aqui diversas colorações. Então, a gente já tem na mente, né? E tem que orientar o atleta ou o esportista a pensar que sempre que manter a urina dele mais clarinha, ela não precisa ficar transparente, ela precisa ficar clara e ele tem a ideia de quanto mais escura ela está, é sinal que ele está bebendo pouco líquido e precisa de aumentar a ingestão de líquido. Então, na cor 1 ou 2 ali, a desidratação seria bem hidratado, né? Esse primeiro aqui. Aí 3 e 4, a leve, 5 e 6, moderada, e mais que 6, a severa. Então, aqui, ó, 3 e 4, a leve, 5 e 6, a moderada, e 7 e mais, 3 e 4, 5 e 6, e aí acima de 6 aqui já é a severa. Então, quanto mais escura, pior. Só que o ideal para se observar isso não é olhando dentro do vaso, né, quando a gente faz o xixi lá, porque lá já tem água que dilui. O ideal é coletar essa urina num frasquinho, né, tipo um frasco transparente, obviamente, e aí chegar próximo do gráficozinho e observar, né? Tem locais em clubes assim onde tem nutricionista que o pessoal faz campanhas de hidratação e colocam esse gráfico nos banheiros para o pessoal começar a ter a prática de observar a coloração da urina e sempre aumentar a ingestão quando a urina estiver muito escura, né? E se ela estiver muito clara, é sinal que a ingestão já está boa ou até acima de boa, então ela pode até diminuir um pouquinho. Então, é uma maneira também muito simples para orientar a pessoa a fazer isso, né? A fazer o controle da sua hidratação. Porque, na verdade, assim, né? Se a gente pensar no esporte de alto rendimento, o treinador ou o próprio nutricionista vai ter algum controle do atleta só enquanto ele está ali no local de treino. Mas o restante do dia que ele estiver na sua casa fazendo outras atividades, a hidratação fica por conta dessa pessoa. Então, ela tem que ser orientada, ela tem que ser educada a cuidar do seu estado de hidratação, tá? E uma outra maneira que é simples, mas assim, ela é simples, mas ela é um pouco mais complicada no sentido de que precisa de um equipamento também. É um equipamento menos comum do que uma balança, que é a gravidade específica da urina. Aí a gente precisa de um refratômetro, tá? Tem refratômetros digitais e tem analógicos. Lá no DNO a gente tem os dois, viu? E aí o analógico é muito bom também, né? O digital é mais preciso, mas o analógico é muito bom. E ele é bem baratinho, tá? É provável que se encontre aí até por R$ 200 um refratômetro analógico. E aí você tem que pegar uma gota da urina, a mesma coisa, né? Pega a urina, coloca lá no equipamento. Se fizer de manhã para ver o estado de hidratação geral, aí pega o jato intermediário, mas você pode fazer também antes e após o treino para verificar se houve escurecimento. Mas ela é mais utilizada para ver o estado de hidratação geral. Então, coletando a primeira urina do dia, tá? De modo que você, pegando aqui esse jato intermediário aqui da primeira urina do dia, de modo que você consiga ver o estado de hidratação. Se alguém já fez aquele exame urina rotina, né, que a gente faz de vez em quando vai fazer exames bioquímicos, vocês devem ter algum resultado lá na casa de vocês podem até olhar. Então, se o valor lá é abaixo de 1,010, está bem hidratado. Entre 1,010 e 1,020, uma desidratação leve.
entre 1.021 e 1.030 moderada e acima de 1.030 severa, tá? Então, a gente pode usar também esse equipamento aqui para medir o estado de hidratação e conferir se a pessoa está bem hidratada ou não. Né? Lembrando que daquilo que a gente já viu, que a nossa necessidade hídrica ela vai variar dia após dia. Cada dia a gente pode ter uma necessidade diferente de acordo com as atividades que a gente fizer e de acordo com as condições climáticas do dia também. Mas com esses três parâmetros aqui é fácil o sujeito monitorar seu estado de hidratação, que é o que é mais importante, tá? Ele fazer esse monitoramento do estado de hidratação. Observar que em determinados momentos ele tem que aumentar a ingestão hídrica, em determinados momentos a ingestão que ele está realizando já está suficiente. Então, é nesse sentido que a gente utiliza, viu? Tá. Então, o que a gente tem de recomendações? Né? Embora a gente já saiba que há uma variação grande na necessidade, mas a gente tem algumas sugestões. Então, primeiro, né, quando a gente pensa no esporte em si, na realização da prática esportiva, a ideia é que a gente ingira líquidos antes, durante e após, tá? Só não tem mais aquela ideia assim de quanto mais você ingerir, melhor. Por quê? Porque esse quanto mais melhor pode ser excessivo, né? Mas a prática de ingerir líquidos antes, durante e depois, ela é sempre recomendada, porque a expectativa é que você vá desidratar durante o exercício físico. E aí a gente tem dois problemas associados à questão da reposição hídrica, né? O sujeito pode ter uma hipoidratação, se ela for mais severa, ela vai afetar o rendimento físico e pode afetar a saúde. E do outro lado também, se ela for excessiva, e o sujeito tiver uma hiperidratação, a pessoa também vai perder rendimento e pode ter comprometimento da saúde, tá? Quando a reposição de líquidos é inadequada, e que leva o sujeito a um grau de hipoidratação mais elevado, isso vai prejudicar a termorregulação, então o corpo tende a aquecer mais, vai dificultar a manutenção da função cardiovascular, então gera um estresse cardíaco bem elevado, tá? Aí, consequentemente, isso favorece também o aumento da temperatura corporal e pode afetar o rendimento físico, né? E provavelmente vai afetar em algum grau, tá? Embora isso também seja bastante individual. E quando a reposição é excessiva, aí o sujeito aumenta bastante o risco de hiponatremia, devido ao efeito osmótico dessa condição aqui, pode causar edema cerebral e pulmonar, né, porque o sangue fica diluído, e aí começa a migrar a água do sangue para o espaço intersticial, isso quando acontece no cérebro e no pulmão, você tem um edema num local, né, crucial para a manutenção da vida, o cérebro comanda o corpo todo e o pulmão responsável pelo processo de respiração e captação de oxigênio, e aí pode ser fatal, infelizmente, algumas vezes isso acontece. Né? Considera-se que a maioria dos atletas vai terminar o exercício hipoidratado. A expectativa é sempre essa, que a pessoa desidrate mais do que ela repõe. Principalmente quando a gente pensa em atleta, porque vão realizar exercício em intensidades mais elevadas, o que por si só já gera um maior gasto energético e, consequentemente, maior produção de calor. E a reposição hídrica, ela está associada a alguns fatores que tem que ser levado em consideração. Então, primeiro, a educação do sujeito. Então, tem sido recomendado que se faça trabalhos de educação em relação à hidratação. Isso com atletas, com treinadores, tá? Com as pessoas envolvidas com o esporte, de modo que o atleta por si só adote hábitos de hidratação adequados, tá? Então, lembra daquilo que eu falei, não basta eu monitorar ali e vigiar o atleta durante o período de treino dele. Ali você pode até ter algum controle, mas e o período que ele passa em casa? Imagina um jogador de basquete, de vôlei, de futebol, ele vai lá para treinar e tem treino hoje, por exemplo, só num período do dia, só de manhã ou só de tarde. E o resto do dia ele está onde? Ele está na casa dele, ele está vivendo a vida dele. E ele vai ter que tomar líquidos, então tem que orientar mesmo, né? Orientar a fazer a ingestão, orientar a manter um bom estado de hidratação. Aí o sujeito pode ter uma balança em casa para monitorar o peso, ele pode ficar de olho na coloração da urina, tá? Então a educação é um ponto importante.
A experiência também, ela geralmente ela melhora as condições de hidratação do sujeito. À medida que ele vai vivenciando a prática esportiva e vai testando maneiras diferentes de fazer reposição, esse sujeito tende a encontrar, né, um caminho onde ele consiga manter um estado de hidratação mais adequado. Então, um atleta iniciante, ele vai ter um pouco mais de dificuldade que um atleta mais experiente, porque ele ainda não vivenciou a prática esportiva, às vezes ele não conhece bem o seu corpo ainda e ele ainda não sabe qual que é a estratégia melhor para ele, tá? Obviamente, um outro aspecto que é muito importante em relação à reposição hídrica, aí bem especificamente durante o exercício, é o acesso a líquidos. Então, assim, se você pensar num jogador de tênis, né, todo mundo deve saber o que que é um jogo de tênis. A maior parte das partidas são individuais, mas tem dupla também. Mas é um esporte que tem muitas paradas, tá? Então você tem muitas paradas e muitas oportunidades de se fazer reposição hídrica. Às vezes já teve partida de tênis com duração de 4, 5 horas, olha bem, muito longo, né? Então, assim, o tempo é muito variável, porque depende do adversário. Você pode resolver um jogo em 1 hora, você pode gastar 4 horas num jogo. Então, aí varia muito também. Mas o importante é que você tem muitas oportunidades para fazer reposição. E aí, se você souber utilizar esses momentos, você consegue, né, avançar no evento ali, no jogo em si, de modo que você chegue até o final dele e não tenha tantos prejuízos em relação à perda de desempenho associado à hidratação. Agora, se você vai para outros tipos de esporte, você pode ter uma dificuldade maior, né? Um maratonista de elite, ele vai ter menos oportunidades para fazer reposição, até porque ele tem que repor correndo, né? O tenista, quando ele vai tomar líquido, ele não precisa tomar líquido andando, jogando, ele não faz isso. Ele vai tomar parado, sentado numa cadeira. É completamente diferente de você tomar um líquido, mesmo usando uma garrafinha que tem um bico para facilitar, mas correndo. Bebe água correndo para vocês verem como é que é mais difícil, né? Num jogo de futebol, o momento mais importante que você tem mais acesso é no intervalo. Durante o jogo pode ter alguns momentos de acesso? Pode, mas é meio imprevisível, né? De vez em quando, agora no começo do ano que está mais quente, por exemplo, eu vejo em alguns campeonatos eles adotaram uma coisa chamada parada técnica no futebol. Então, ali por volta do minuto 25 de cada tempo, faça uma parada. E é uma parada para hidratação, não é uma parada para a orientação técnica, não. É lógico que isso, os treinadores aproveitam esse momento para passar instruções, mas ela é para hidratação, porque nós estamos no período de verão e é um período mais quente. Então, quando se tem isso, pelo menos você já sabe que vai ter um momento ali dentro de cada período do jogo que você tem a oportunidade para fazer a ingestão, independente de outras possíveis paradas que ocorrem no futebol. Mas as outras paradas, como um atleta machucou, vai entrar em campo o massagista, o médico, eles já entram levando água, líquido também. Aí você pode ir lá e tomar um pouquinho, mas isso é meio imprevisível. Então tem esportes que o acesso é mais fácil, tem esportes que o acesso é mais difícil. Aí eu vou sair, eu vou lá para a UFLA treinar, correr, praticar corrida. Tem alguns lugares lá que eu posso parar para tomar líquido, né? Ah, não, eu vou fazer uma trilha, vou fazer uma corrida numa trilha. Provavelmente, se você não levar líquido, você não vai ter acesso a líquido para fazer reposição. Então, depende de como que vai ser, aonde que vai ser seu treino ou sua competição. E aí você tem que conhecer ali a situação para saber se o acesso vai ser adequado ou não, né? Ah, mas eu não vou ter condição de repor de jeito nenhum. Então, talvez seja até o motivo de você tentar fazer uma hiperidratação pré-competição para minimizar esse problema, tá? E uma outra questão também que influencia é a palatabilidade da bebida, tá? O sabor. Então, a água não tem sabor, mas é agradável para a gente consumir, principalmente quando a gente está fazendo exercícios físicos e tudo. Mas imagine, por exemplo, soro caseiro. Você está fazendo exercício, o sujeito te dá soro caseiro para ingerir. É um ótimo repositor hídrico e eletrolítico, mas é péssimo de sabor. Então, provavelmente você não vai conseguir tomar grandes quantidades.
Ah, não, eu vou tomar uma bebida isotônica sabor uva. Eu adoro esse sabor uva. Se o sabor é agradável, a tendência é a gente ter uma ingestão voluntária aumentada. Se o sabor é desagradável, a tendência é a ingestão voluntária ser diminuída. Mesmo você estando precisando de mais, você não consegue beber o suficiente. Além disso, né, dentro ainda da questão da palatabilidade, a temperatura do líquido é importante também. Então, se o líquido tiver, por exemplo, você está fazendo um exercício a 25, 30 graus e ele está na temperatura ambiente, a tendência natural é você ingerir menos. Se ele tiver mais frio, entre 10 e 15 graus, por exemplo, a tendência é você ingerir mais, tá? Então, se a temperatura fria, normalmente, só a não ser que seja numa época de frio, né? Muito frio, mas ela favorece também a ingestão voluntária. Então, a gente tem que ficar atento. Né? Pensa lá na UFLA, lá num dia quente, vocês chegam lá com sede, querendo tomar água, vai no bebedouro, alguém foi lá e desligou o bebedouro e está aquela água, né, na temperatura ambiente. Naturalmente você bebe menos, tá? Mesmo estando com sede. Por quê? Porque é desconfortável, é desagradável, tá? E a água fria, quando ela entra no corpo, ela já dá uma sensação de conforto, porque ela também tira um pouco de calor, porque ela está fria, né? Ela vai absorver calor do corpo, já ajuda um pouquinho no resfriamento. Em termos de esvaziamento gástrico, não faz muita diferença, mas o principal é o conforto térmico mesmo. Wilson, Pode no falar. caso, no caso da corrida, então, seria melhor a hiperidratação? Porque eu não sei se você já experimentou se hidratar durante a corrida. Eu acho muito desconfortável. É, Eu não consigo. Geralmente eu bebo antes de correr, né? E principalmente depois para repor. Eu acho muito desconfortável correr com aquela sensação de água, sabe, no estômago. então, assim, tem esse problema na corrida, né? Assim, tem que repor alguma coisa, tem que repor, principalmente se é uma corrida mais longa, né? Às vezes você vai fazer uma corrida, sei lá, de 5 quilômetros, você pode fazer sem repor nada, porque mesmo que você não seja um atleta profissional, você provavelmente não vai gastar muito mais do que 30, 40 minutos para fazer um exercício curto. Então, não vai fazer diferença. A perda hídrica ali vai ser pequena, mas pensa numa corrida longa. Sei lá, eu vou correr mais que 2 horas. Aí, fazer alguma reposição é importante. Eu vou conseguir repor muito? Provável que não, vai ser difícil, tá? É isso que você falou. Tem a dificuldade de beber correndo e tem essa questão do estômago encher. Por isso que a gente vai ver mais à frente um pouquinho, na hora que eu for falar de reposição durante o exercício, que o ideal é fracionar o máximo possível a ingestão, exatamente para evitar o estômago muito cheio. E quando você está correndo, você está fazendo um movimento, né, que o corpo fica subindo e descendo e tendo um impacto. Esse impacto causado pelo movimento mesmo da corrida, ele faz o seu estômago também acompanhar. Então você tem um impacto mecânico no estômago. Se esse estômago estiver cheio, a chance de você ter desconforto gástrico, tá? Abdominal, e de repente isso até prejudicar mesmo, você ter que parar a corrida por causa dessa dor, ela é muito grande. Por isso que eu falo assim, o sujeito ele tem que encontrar aquilo que funciona para ele. Tem pessoas que toleram mais isso e tem pessoas que toleram menos. Mas um erro na hidratação em termos de volume pode sim prejudicar o desempenho do sujeito e pode fazer com que ele não consiga manter o desempenho. Às vezes ele tem que diminuir tanto a intensidade da corrida ou até parar a corrida porque o desconforto é muito grande. Então, por exemplo, você já está falando aí que você não gosta muito, né? Então, você teria que pensar em estratégia ou diminuir os volumes que você ingere a cada vez, né? E observar se é necessário realmente, porque às vezes você está fazendo uma corrida de pouquinho tempo, vou correr meia hora. Meia hora você tomar líquido, você não tomar, não vai fazer diferença para desempenho físico, para saúde, para nada. Você poderia pensar em tomar depois. Agora, eu vou correr 2 horas, 3 horas, é diferente, é um tempo muito mais longo. Eu poderia, nesse caso, pensando assim, mesmo assim eu não consigo beber muito, eu vou fazer uma hiperidratação antes. Eu poderia pensar. Só que na corrida a gente tem um problema, né? Porque quando a gente pensa, eu vou falar um pouquinho de hiperidratação mais à frente. Quando a gente pensa em hiperidratação, significa tomar um volume maior antes, pensando que eu vou entrar com mais água do que normalmente eu tenho, mas naturalmente, se eu vou entrar com mais água do que eu tenho no corpo, isso significa que eu vou entrar mais pesado também. E o peso, né, a massa corporal total, ela pode ter impacto no seu desempenho físico na corrida. Então tem que ver se vai compensar.
Então, nesse caso, eu penso o seguinte: se eu tenho um atleta que tem muita dificuldade de repor, eu vou fazer um teste com ele. Eu posso fazer um teste de hiperidratação com ele, obviamente fazer isso em momentos de treinamento, para ver se essa estratégia é boa para ele ou não, porque ela pode ser pior ainda. Ela pode ser boa, porque aí eu vou minimizar a perda hídrica, né, a desidratação, o grau de desidratação dele durante a competição, e isso pode favorecer o desempenho dele, ok, e o pensamento é esse, mas essa hiperidratação pode também, por alterar a massa corporal desse sujeito, prejudicar o desempenho dele, porque ele está mais pesado no início da corrida. Aí eu tenho que ver o seguinte, pesar, verificar o custo-benefício. Fazendo a estratégia, ele melhorou ou piorou? Melhorou, é uma boa estratégia para ele. Piorou, não serve, vou manter o que já tinha. Então a gente não tem uma resposta, uma receita para todas as pessoas. A gente tem que testar as duas coisas. Pode ser melhor, pode ser pior. Tá? Inclusive, na hora que eu for falar da reposição durante o exercício, vou mostrar para vocês que tem 3 maneiras de se pensar essa reposição. E assim, as 3 podem ser boas. Eu não sei qual que vai ser a melhor para você. A gente vai ter que testar cada uma delas para ver em qual situação você tem melhor rendimento, tá? E não coloque sua saúde em risco, tá bom? Eu vou voltar um pouco nesse Entendi. assunto mais à frente, tá bom? Então não existe certo ou errado, né? É o que vai É, influenciar ali no desempenho do atleta. exatamente. Não existe o certo ou errado. As duas coisas podem ser boas, tá? A gente vai ter que testar e verificar, porque é muito particular, tá? Mas o que você falou está correto. Essa ideia de que o estômago cheio, isso pode gerar desconforto e tudo, inclusive sentir dor abdominal a ponto de ter que parar, interromper a corrida, isso é real e acontece. Então, às vezes o sujeito, opa, vou Eu aumentar. mesmo tentei parar uma vez. Assim, eu tinha muita dificuldade, aí eu falei, vou me hidratar, né? Todo Aham. mundo fala, tem que hidratar, porque... Aí fui. E era mais corrida de velocidade, não distância. Ah, Eu precisei parar, não deu. então. Nossa, tava com É, muita dor. era uma corrida, que corrida que era? Que você fez? O quê? Qual? Não, era corrida, era 5 km, mas era de É, velocidade. então, quanto tempo que você fez 5 km, que seria o normal sua? Não, foi menos, era entre 5,5 e 6. Assim, velocidade pra mim, né? Mas, nossa, gerou muito desconforto. Então, mas eu Eu, falo assim, esses 5 km aí, você cumpria ele em quanto tempo, mais ou menos? tá. Ai, não lembro. Eu lembro que meu passe era 5,5, mais ou cinco e menos. cinco e meio meio por a 6. quilômetro? Então, 27 minutos, mais ou menos. Então, Isso. numa corrida dessa aí, toma nada, se não quiser, não precisa tomar. Você beber numa corrida dessa, não vai fazer diferença pro desempenho, isso eu te garanto, tá? Eu já fiz algumas corridas, muito pouco, mas já fiz 5 km aqui em Lavras mesmo. Eu fiz com 29 minutos. E eu tomei 2 goles de água durante a corrida. 2 só. E assim, se eu tomasse mais, não ia fazer diferença nenhuma. Porque o tempo de corrida é muito curto, então não dá tempo de você ter uma desidratação importante a ponto de trazer prejuízo para o seu rendimento físico, né? Então, assim, aí que tem que avaliar. Então, num caso desse aí, ainda mais você que já manifesta isso, que sente esse desconforto, eu já falaria para você, não precisa te preocupar. É lógico que você entra na competição bem hidratado, não precisa nem de pensar em hiperidratação. Hiperidratação, nesse caso aí, eu não recomendaria também não, porque não faz sentido, porque o tempo é muito curto e o grau de desidratação vai ser pequeno, né? Se fosse um caso real, a gente faria o quê? Você faria os 5 km, a gente verificaria qual que é o seu nível de desidratação. Se você fosse uma pessoa que tivesse uma sudorese extremamente intensa e em 5 km conseguisse ficar 5% desidratado, que seria, eu acho, quase impossível, aí a gente poderia pensar em alguma coisa. Mas provavelmente você vai terminar aí com um grau de desidratação 1 a 2%, muito pouco, não tem justificativa nenhuma para forçar você a tomar líquido durante o exercício e nem justificativa para fazer você fazer uma hiperidratação pré-exercício. Não tem, tá? Nesse E tem que caso, ter certado depois também vai ter reposição, né? com Assim, certeza. você não acaba de tomar. Acabou, você vai repor tranquilamente, né? E aí já acabou a competição, você pode repor bem mais tranquilo. Então vamos lá, pessoal, né? Algumas recomendações aqui antes do exercício.
Aqui pensando em antes do exercício, né, eu estou pensando aqui nas últimas 3, 4 horas antes do exercício, né, bem no período próximo ali de começar o exercício ou com a competição, né. Então o sujeito vai iniciar o exercício bem hidratado, então o que a gente quer é isso, que ele inicie no seu estado de hidratação normal, ou seja, não começar o exercício já desidratado, tá bom? E com níveis adequados de elettrólito no plasma também. Então, assim, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele sugere o seguinte, que o sujeito ingira aí 5 a 10 ml de líquido, aí pode ser água ou bebida esportiva. Se for só água, não tem carboidrato. Se for bebida esportiva, ele já está ingerindo um carboidrato ali no pré-treino também. Isso 2 a 4 horas antes do exercício. Se a gente pensar numa pessoa de 50 quilos, seria 250 a 500 ml. Por que eles colocam assim 2 a 4 horas? Porque aí dá tempo desse líquido ser absorvido e chegar no seu sangue, circular. E aí, se você estava um pouquinho desidratado, ele vai ajudar a regularizar seu estado de hidratação. Se você já estava bem hidratado, esse líquido provavelmente vai ser extra. E aí vai dar tempo também de promover a excreção, inclusive você eliminar por meio do xixi, tá? Ah, mas eu tomei 500 ml 3 horas antes, e aí fiz um pouquinho de xixi, ainda está muito escuro, você pode tomar outra dose, mais próximo, não tem problema. Você vai tentando corrigir o estado de hidratação. Então é só uma sugestão de volume aqui para o sujeito usar. É lógico que às vezes não é possível. Eu vou participar de uma competição, começa às 8 horas da manhã e eu vou acordar às 6h30, por exemplo. Você não vai ter esse tempo. Aí você vai acordar mais próximo e vai ingerir algum volume de líquido ali próximo da competição mesmo. Então, tudo depende da situação. Às vezes, em certas situações, isso aqui não se encaixa, tá bom? Aí é o que você fez no dia anterior que vai ser mais importante. A Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, ela coloca aqui para antes do exercício ou antes de um evento esportivo, o sujeito fazer uma ingestão de 500 ml na noite anterior ao evento, aí pensando já de fazer uma boa hidratação no dia anterior, principalmente quando se vai começar um exercício físico ou se vai começar uma competição esportiva no início da manhã. E muitas competições ocorrem no início da manhã. E ainda eles colocam aqui uma sugestão de ingerir 400 a 600 ml de água ou bebida esportiva, aí bem próximo mesmo do exercício, tá? Aí um volume maior, ó, né? 400 a 600 ml não é tão pouca coisa. Aí a ideia aqui é já você já é quase que fazer se o sujeito está bem hidratado, isso aqui já seria uma hiperidratação, porque com 20 a 30 minutos não vai dar tempo de absorver todo esse líquido aqui. Ele vai iniciar o exercício com parte desse líquido ainda no estômago, tá? Mas aí é como se já fosse a primeira dose de reposição hídrica para o exercício físico, porque o tempo aqui está muito curto. E aí tem que se pensar nessa questão que foi falada aí, né? Será que se eu tomar um volume desse aqui, eu não vou ficar com o estômago muito cheio, vou começar a competição com o estômago muito cheio, isso vai me causar desconforto? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é muito. A tolerância, gente, é muito individual. Eu já vi pessoas que iam treinar e comiam muito, 40 minutos, 1 hora, mas comia muito. Sabe, assim, você fala, não, não tem condição de você treinar depois de comer tanta coisa assim. E a pessoa não sentia desconforto nenhum. Tem pessoas que, depende, se comer um volume pequeno de alimento, 50 minutos, 1 hora antes, já tem dificuldade na hora do exercício. Então a gente tem que observar. Inclusive, eu já observei comigo, por exemplo, que ao longo da vida houve uma mudança de tolerância para mim. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu almoçava 1 hora e meia depois do almoço, que é uma refeição grande, estava dentro de uma quadra debaixo de sol jogando bola. Hoje, se eu fizer isso, não tem jogo. Eu paro. Eu Nossa, eu também já notei. já testei, já Eu ia, testei. eu ia pra academia, levava comida, porque eu saí do trabalho, eu levava, comia lá, eu esperava lá uns 15 minutos e ia treinar. Já ia jogar. Hoje em dia, nossa, não é possível fazer isso. Então, eu percebi comigo essa mudança. Então, assim, eu tinha uma tolerância muito grande. Hoje, não. Hoje, se eu for para academia, fazer um treino de musculação e não fizer uma refeição pelo menos 1 hora antes, não dá. Por exemplo, se eu vou treinar de manhã cedo, aí eu não vou acordar, eu vou treinar 7 horas da manhã, eu vou acordar às 6h30, 6h15, eu não consumo nada. Eu faço treino em jejum. Porque consumir ali, mesmo que seja pouco, para mim não dá certo.
Por quê? Porque a tolerância é diferente, entendeu? Então, é isso, por isso que eu estou falando assim, é muito individual, e a gente tem que observar cada indivíduo. Aqui a gente tem nessas recomendações sugestões para se utilizar. Então, a minha ideia, o que eu tenho que ter em mente é o seguinte, que eu quero que o sujeito comece a prática esportiva sempre na melhor nível de hidratação possível, tá? Embora já existam algumas experiências de fazer o sujeito competir desidratado, tá? São coisas mais novas, então a gente precisa de mais informações. Mas eu, por exemplo, eu participei de um congresso e tinha um pesquisador que chama Asker Jeckendrup, que é um dos mais importantes que a gente tem na área de nutrição esportiva, principalmente em relação ao carboidrato, e ele estava contando de uma experiência que eles fizeram com um ciclista, que eles desidrataram o sujeito, lógico que não desidrata muito, foi, se eu não me engano, foram 2% da massa corporal, que ele ia participar de uma competição que era subida de montanha. Então, a competição inteira era a subida de montanha. Então, o peso, a massa corporal do sujeito impacta no desempenho. Por quê? Porque ele está subindo montanha e se ele está mais leve, é menos peso para ele carregar. E funcionou. No caso, aí assim, era uma coisa com um atleta só. Então, para aquele atleta ali, começar aquela competição um pouco desidratado foi bom para o desempenho físico dele. Então, até esse tipo de situação pode ser benéfica para o sujeito. Por isso que eu estou falando, a gente tem que encontrar o ideal para cada sujeito. Porque vai contra, né? Vai contra tudo que a gente pensa. A gente sempre pensa que o sujeito deve começar o exercício bem hidratado. Mas nesse caso, ele começando menos hidratado, né, um pouco já desidratado, foi benéfico para o desempenho físico. Então, é uma possibilidade. Será que isso vai ser bom para todo mundo? Certamente que não. Para alguns pode funcionar, pode ser uma estratégia interessante? Pode, desde que, né, o tipo de competição não seja suficiente para agravar muito essa desidratação e, consequentemente, trazer prejuízo. É tudo uma questão meio que de teste mesmo ali, de verificação no dia a dia, o que funciona para o atleta, tá? Wilson, qual o nome desse pesquisador? Asker Jeckendrup. Ah. Ele tem muitas publicações na área de nutrição esportiva, muitas mesmo. É um dos pesquisadores aí mais famosos no âmbito internacional, tá? Tem muitos artigos interessantes, muito bom. Tem inclusive um site chama My Sport Science. Entra nesse site, que é um site que tem muita informação. My Sport Science, tá? É um site que tem assim, muita informação, e assim, informação de qualidade. Ele é informação científica, né? Até porque ele é cientista. E muitas vezes ele coloca também essa informação num modelo mais acessível, né? Numa linguagem mais acessível, mas vale a pena visitar também, porque ali vocês têm informações de qualidade, tá? Uma questão, uma suplementação que pode ser utilizada nesse caso é a suplementação com glicerol, que é uma suplementação exatamente buscando a retenção de líquidos, tá? Para fazer um processo de hiperidratação. Então, o sujeito teria que consumir antes do exercício, no pré-exercício ou no pré-competição, para que ele começasse o exercício hiperidratado, tá? Essa suplementação de glicerol, como é que chama? O Instituto Australiano de Esportes, ele coloca que o nível de evidência é nível A, tá? Mas, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional não coloca. Então, a gente tem aí algumas diferenças ainda. Um dos problemas é que o glicerol ele estava na lista de doping do período de 2010 a 2018. E aí, depois de 2018, foi liberado. Então, assim, pesquisas mais recentes são poucas. Então, a gente precisa de aguardar um tempo para se ter mais pesquisas científicas sobre ele e aí para a gente ter realmente uma ideia mais concreta se vale a pena ou não, tá? Eu coloquei algumas características aqui para vocês conhecerem. Então, o uso dele, né, pode ser benéfico quando não vai ser possível fazer uma reposição adequada durante o exercício. Então, por exemplo, um atleta maratonista de elite, ele vai conseguir fazer uma reposição adequada durante o exercício? Provavelmente não, tá? Provavelmente não, pela questão de trabalhar uma intensidade muito alta, uma corrida muito forte. É esperado que esse sujeito termine bem desidratado. Aí então eu poderia pensar, tá, mas será que vai valer a pena ele começar mais pesado? Isso não vai interferir na economia de corrida dele, não vai impactar no desempenho? Tem que se testar para ver se melhora ou se piora.
eu vou participar de uma competição de ultra endurance e que vai ter poucas possibilidades de reposição hídrica. Poderia pensar? Poderia pensar, tá? Então, sempre observando isso, se não é possível fazer uma boa reposição. Se é possível, isso aqui já pode ser descartado. O consumo, né, a dose recomendada é entre 1,2 e 1,4 grama por quilo de peso corporal, tá, de glicerol. O glicerol é comercializado na forma de glicerina, é um líquido viscoso, né, não sei se você já viu, e isso daqui é adicionado em água, né, para cada quantidade dessa aqui, 25 ml de água, tá? E isso é oferecido para o sujeito, ele tem que ingerir isso 90 a 180 minutos antes do exercício, para dar tempo de ter absorção, né? E aí o glicerol ele é uma molécula que tem uma alta osmolaridade. Então, quando chega lá nos rins e o sangue com glicerol vai sendo filtrado, ele é reabsorvido, então ele retém água no corpo. Então, o sujeito tomou 1.500, 1.700 ml de água com glicerol, quando ele for começar o exercício físico, boa parte desse líquido ainda está retido no corpo, não foi eliminado, mesmo estando em excesso, tá? E ele vai sendo metabolizado e eliminado do corpo de maneira bastante lenta. Geralmente ele gasta entre 24 horas e 48 horas para ser totalmente eliminado. Então ele mantém essa retenção por um tempo, principalmente aí nas primeiras 4 horas. É colocado também que não há vantagem para atletas que já podem começar o exercício bem hidratado. Se eu posso começar bem hidratado, será que vale a pena fazer isso? Provavelmente não, tá? E que conseguem repor os fluidos durante o exercício físico. Então, vou fazer isso com um jogador de tênis, sabendo que ele pode começar a competição dele bem hidratado e que ele vai ter vários momentos durante o jogo para fazer reposição. Não faz sentido, tá? E pode haver alguns efeitos adversos. Então, o ganho de peso, obviamente, é um efeito adverso que vai acontecer. Porque se não acontecer, não funcionou a suplementação. Por quê? Porque o ganho de peso ele está associado à retenção de líquido, que vai fazer com que a massa corporal seja maior. Se ele está mais pesado, é mais peso para carregar. Se ele vai fazer uma corrida, se ele vai fazer uma prova de ciclismo, ele tem essa desvantagem. Mais massa para carregar, mais massa para deslocar, pode ser que essa mudança na massa corporal não seja suficiente para promover aí uma perda de desempenho, mas ela pode impactar no desempenho, sim, tá? É aí que eu tô falando, assim, a gente tem que ver como é que funciona para aquele atleta para ver se aquilo é vantajoso para ele ou não. O sujeito pode ter dor de cabeça, alguns têm efeito laxante, aí vai ser ruim para o sujeito, pode sentir desconforto, gasto, principalmente na forma de náusea. Então, se tiver esses efeitos adversos, certamente vai ser mais prejudicial do que positivo. Então, provavelmente você não vai ter o efeito ergogênico, você vai ter um efeito ergolítico, que é um efeito de piorar o rendimento. Foi feita aqui uma meta-análise com glicerol, e aí o que os autores observaram, né? Que, em média, nos trabalhos avaliados se usava 1,1 grama de glicerol, tá? Aí está um pouquinho abaixo do que o Instituto Australiano de Esporte recomenda aqui, com 23,9 ml de água por quilo. Então, aqui 25, praticamente a mesma coisa. E eles observaram que quando você fazia a hiperidratação com o glicerol e comparava com a água sozinha, o glicerol promovia uma retenção de líquido aqui maior, 7,7 ml por quilo a mais, tá? E eles até observaram, né, em alguns estudos, mas foram poucos estudos que mediram essa questão do desempenho físico, um aumento de 2,62% no desempenho esportivo. Mas o número de estudos que avaliaram desempenho esportivo foi muito pequeno. Né? E como ele ficou como doping durante aí 8 anos, então a produção científica sobre ele também ficou parada. Então a gente precisa de um pouco mais de tempo, tá, para observar. Aqui, esse gráfico aqui está no documento lá do Instituto Australiano de Esporte, tá? Então, ele mostra aqui uma ingestão, uma hiperidratação feita com 1.750 ml no pré-exercício, né? Entre aquele tempo ali de 1h30, 3 horas antes, e a retenção de líquido que ocorreria. Então, por exemplo, se fosse só com água, até começar o exercício, você já teria eliminado quase tudo, teria retido só em torno de 5%, porque água em excesso no corpo, esse sangue bem, com baixa osmolaridade, vai passar no seu rim e a maior parte vai ser descartado. Então, o corpo começa a eliminar muito rápido, né?
Quando a gente começa a tomar uma cervejinha, né, que além de ter o álcool, tem o volume de líquido é muito grande, imagina você tomar aí, sei lá, 2, 3 litros de cerveja, né, 2 litros de cerveja, 3 garrafas, não é tanto, é 2 litros de líquido. Daí a pouco começa a fazer xixi que não para mais, né? Por quê? Porque o volume de líquido aumentou muito, o corpo começa a descartar. Quando é feito com glicerol, aí já conseguiram aqui uma reposição, uma retenção bem maior, ó, 683, considerando esse volume gerido aqui de 1750. Com sódio é melhor ainda, ó, só que o problema é o seguinte, com o sódio aqui, ó, chegou a uma retenção maior, porque o sódio também retém água no corpo. Só que para se fazer esse aqui, ó, se usa 3 gramas de sódio por litro de bebida. Isso equivale a você pegar 1 litro e colocar 7,5 gramas de sal. Então a palatabilidade fica péssima, tá? Então é muito alto. E quando se juntava glicerol e sódio, aí era melhor ainda. Só que a questão do sódio aqui tem que ver a tolerância do sujeito, porque e se ele vai conseguir ingerir, porque a palatabilidade fica péssima, tá bom? Então, né, eles observaram também que ocorre uma maior retenção de água nas primeiras 4 horas após a ingestão. Então, é uma estratégia possível fazer uma hiperidratação antes da competição, seja com água, seja com glicerol, com sódio? Pode ser feito. Existe isso daí, só que assim, a gente ainda tem pouca evidência e tem que pensar se vale a pena ou não. E aí uma coisa que vocês têm que acostumar, a gente nunca testa nenhum tipo de estratégia, seja de suplementação, seja de hidratação, o que for, ou de reposição de carboidrato, o que for, em competição direto. Normalmente a gente faz isso em momentos de treinamento. Por quê? Porque pode não dar certo. E o não dar certo não significa não melhorou o desempenho, pode piorar o desempenho. O sujeito pode usar uma suplementação e piorar o desempenho. O sujeito pode fazer uma hiperidratação e piorar o desempenho. E eu não quero isso. Eu quero que quando o atleta vá para a competição, é que ele tenha o melhor desempenho possível para ele, porque isso vai levá-lo a um resultado melhor na competição. Se ele vai e a minha estratégia fez ele piorar, ficou complicado. Então, assim, nunca. O sujeito chegou no seu consultório 1 semana antes da competição e pede uma estratégia, fala, opa, não dá, cara. Como é que eu vou te passar uma estratégia se isso não foi testado em treinamento? Ela pode dar errado, tá? Então tem que ter essa consciência também. E durante o exercício? Então a gente já sabe que durante o exercício a gente tem que pensar em fazer alguma reposição. É lógico que se o exercício tem duração muito curta, essa reposição ela pode ser irrelevante, tá? Então, qual que é o objetivo? O objetivo é prevenir a perda, né, de fluidos, principalmente acima de 2% da massa corporal. Embora tenha autores que falam assim, até 3%, talvez 4%, provavelmente não tenha prejuízo. Mas, de modo geral, se pegar aí as grandes sociedades, né, ligadas ao esporte, eles colocam como um ideal, né, uma redução da massa corporal de até 2%, considerando que se você fizer o exercício, dependente, né, da duração dele, e você não tiver uma redução acima disso, que provavelmente você não vai ter efeitos deletérios para o desempenho físico. Embora possam ocorrer, o sujeito pode ter perda de desempenho, mesmo com um nível de desidratação menor, porque a perda de desempenho não está associado só a líquido. Eu posso conseguir manter minha hidratação boa durante o exercício físico e mesmo assim eu ir perdendo rendimento ao longo da competição por outros motivos também. Mas eu quero tentar manter um balanço hídrico aqui o mais próximo possível daquilo normal. Então, até 2% seria o ideal, mas às vezes isso nem é possível, tá? E, obviamente, eu tenho que pensar também em evitar o ganho de peso, porque o ganho de peso implica em consumo excessivo de líquido, o que pode, né, me aproximar aí de um quadro de hiponatremia. Aqui a gente tem um gráfico ó, que mostra, né, foi feito um levantamento com vários estudos e mostrando aqui o grau de desidratação observado nesses estudos e a, a perda de desempenho físico, tá? Então, por exemplo, aqui é o número de estudos. Então, por exemplo, com estudos que avaliaram aí a desidratação até 2%, para esportes de endurance, 14 desses estudos, né, para pouco mais de 50%, mostraram perda de rendimento.
o restante não mostrou. Então, teve gente que teve estudos que teve perda de rendimento, mesmo com a desidratação de 2%, e muitos também não. E no caso do desempenho de força, ó, bem menos. De 64 estudos, só 8 mostrou. Quando a gente vai aumentando para 3%, para 4%, o que a gente observa? Principalmente aqui com atletas de endurance. Ó, vai havendo um aumento. Então, a partir de 4% aqui, ó, a gente tem quase 100% dos estudos indicando uma perda de desempenho físico. Então, aquilo, né? A gente quer minimizar essa desidratação que vai acontecer durante o exercício físico. Quanto mais próximo de 2% ela ficar, menor o risco do sujeito ter perda de rendimento devido à desidratação. Quanto maior ela for, maior é o risco, tá? E uma coisa que é importante é que a perda de desempenho aeróbio ou de desempenho de endurance, ela é sempre mais precoce do que de força. Se a gente observar aqui, ó, exercício de força e de potência, ó, a perda, mesmo às vezes o sujeito estando bastante desidratado, ó, a perda de desempenho ela tende a ser menos comum, menos elevada. Tá? Então, aqui tem vários estudos, quando o sujeito, mesmo estando desidratado, não apresentou perda de rendimento. Então, a gente tolera mais, né, consegue exercer mais força e potência desidratado do que capacidade de endurance. E o que pode estar associado a isso? Né? Dois fatores têm sido colocados como os mais importantes. Primeiro, que à medida que você vai ficando mais desidratado, você vai tendo aquele quadro de redução do volume sanguíneo. E aí, consequentemente, você vai ter uma redução do fluxo do sangue para o músculo e para o cérebro. Então, você prejudica a estimulação desse músculo por meio do cérebro, e chegando menos sangue no músculo, porque você está tendo uma hipovolemia, você entrega menos oxigênio para o seu músculo. E como no exercício de endurance você precisa do metabolismo aeróbico, que é o que predominantemente fornece energia, você teria aí uma capacidade de realização do exercício menor, tá? Além disso, com a desidratação, você começa a ter uma depleção do glicogênio maior também, além de oferecer menos glicose para esse músculo, porque está chegando menos sangue lá nesse músculo. Então, esses dois fatores aqui são fatores que interferem, né? Aí, pensando em exercício de endurance, é exercício de longa duração, onde se espera uma grande depleção do glicogênio, tá? Então, o desempenho de endurance tende, né, isso é meio que um consenso na literatura, ele tende a ser afetado mais rapidamente e em magnitude maior do que o desempenho de força e potência. Aqui um estudo ó, que mostra, né, o uso do glicogênio muscular comparando os sujeitos desidratados e os sujeitos que fizeram reposição, que estavam bem hidratados durante o exercício. E aí, em 120 minutos de exercício, pegando a barrinha aqui do total, né, que pega esses 120 minutos, o uso do glicogênio aqui foi bem maior no grupo desidratado do que no grupo que manteve-se mais bem hidratado, que fizeram a reposição durante o exercício físico. Quando a gente for estudar carboidrato, vocês vão ver que em atividades acima de uma hora e meia, é recomendado fazer reposição de carboidrato, porque impacta no rendimento físico mesmo, tá? Além disso, a gente vê que desse mesmo estudo, ó, aqui é o coeficiente respiratório. Eu não sei se vocês lembram, mas quando ele está próximo de 1, está indicando maior oxidação de carboidrato. Quando ele está mais próximo de 0,7, ele está indicando maior oxidação de gordura. E a gente observa aqui ó, que o grupo desidratado manteve esse coeficiente respiratório maior o tempo todo, indicando maior oxidação de carboidrato por esse grupo aí. Consequentemente, né, gerou aquela maior depleção de glicogênio. Aqui a percepção subjetiva de esforço, então esse grupo aqui desidratado, ele estava com a percepção subjetiva de esforço aumentada, tá? Aqui quando atingiu 1% de desidratação, ela já era significativamente maior do que o grupo que fazia a reposição hídrica, então, né, está sentindo mais o esforço, tá? A frequência cardíaca deles foi sempre maior, isso relacionado à questão da hipovolemia, comparado ao grupo hidratado, tá? E a temperatura central desse pessoal, então, do pessoal desidratado, ó, ele teve mais dificuldade para fazer a termorregulação. E a temperatura deles, a temperatura dos dois sobe, né? Só que
a do menos hidratado, mais do desidratado, essa temperatura fica acima. Então, sempre que for possível, a gente vai fazer uma reposição, principalmente, né, nos exercícios de mais longa duração, tá? Aqui você vê aqui que nos primeiros minutos não tem muita diferença. A questão é quando vai alongando o tempo de exercício que essas diferenças vão ficando mais importantes. Então, para se fazer reposição de líquidos durante o exercício físico, o que é mais recomendado é fazer o protocolo individual, ou fazer uma ingestão programada, até uma reposição programada. É lógico que se vai fazer uma reposição programada, ela tem que ser individualizada. Então, nesse protocolo individual, você deveria se basear numa coisa chamada taxa de sudorese. O que é a taxa de sudorese? Ela indica o quanto de líquido o sujeito está perdendo no total ou por hora. Ela é muito comum sendo expressa por hora, tá? Então, quantos litros de líquido eu estou perdendo por hora de exercício físico? Isso seria a minha taxa de sudorese em litro por hora. E como ela é extremamente variável, o importante é que seja feito um protocolo de reposição de líquido individual, porque o atleta A, na mesma competição, ele vai ter uma perda hídrica diferente do atleta B. Então, se o atleta A perde X e o atleta B perde 2X, cada um deles vai ter que tomar uma quantidade compatível com a sua perda, tá? Essa taxa de sudorese, ela varia muito. Na literatura tem aí registro de 0,3 até 4 litros por hora. Imagina o que é 4 litros por hora, né? E ela varia com a duração e intensidade do exercício, obviamente, porque isso impacta em mais gasto energético, e quanto mais tempo durar o exercício, mais tempo você está ali no esforço físico, tá? A temperatura ambiente, e aí a gente tem que lembrar que isso varia também da pessoa para ela mesma. Então, a minha taxa de sudorese, fazendo 30 minutos de corrida, 10 km por hora, a 20 graus vai ser uma, a 30 graus vai ser outra. Se a umidade está 30, minha taxa de sudorese vai ser uma. Se a minha umidade está 70, minha taxa de sudorese vai ser outra, tá? A própria genética, então, as pessoas têm uma perda hídrica diferenciada de acordo com o padrão genético delas, aí não tem como mudar. A aclimatação, então, se a pessoa fizer a aclimatação, ela melhora o processo de termorregulação. Só que a aclimatação ideal é entre 10 e 14 dias. Será que todos os atletas vão conseguir fazer isso? Chegar no local da competição 10 dias antes, fazer treinos lá naquele local? Nem sempre é possível. E dependendo do esporte, isso nem é possível mesmo, né? E o tipo de vestimento, que a gente já viu lá atrás, que pode interferir negativamente ou positivamente na questão da evaporação do suor, tá? Aqui tem uma tabela de um estudo que mostra a taxa de sudorese, ó, em litro por hora em diversos esportes, tá? Aí eu destaquei aqui, a menor que apareceu aqui foi no polo aquático, que é um esporte aquático, né, feito dentro da piscina, que foi 0,29 litros por hora, ou seja, 290 ml por hora. E a maior foi no tênis aqui, que chegou a 2,6 litros por hora, então bastante elevado. E a gente observa aqui também algumas coisas interessantes. Por exemplo, se a gente pegar o próprio polo aquático aqui, ó, aqui foi medido no período de treino, 0,29. Na competição, ó, 0,79. Por que isso? Provavelmente, na competição, a intensidade do exercício é muito maior, né? E aí, sendo uma intensidade maior, né, o sujeito vai perder mais líquido. A gente pode observar aqui também, ó, vamos pegar aqui futebol aqui foram homens, né? Futebol, treinamento no verão, 1,46. Treinamento no inverno, 1,13. Então, mostrando que o clima impacta. Então, quando a gente compara verão com inverno, a gente sempre observa essas diferenças, tá? Aqui embaixo a gente pode olhar também, né, de um Ironman triatlo, que tem a parte de natação, a parte de ciclismo e depois a parte de corrida. Aqui na natação não tem medida, mas aí a gente observa que, ó, na parte de ciclismo, a taxa de sudorese média, né, pessoal? E aqui está o valor médio do grupo avaliado e aqui está a variação, o mínimo e o máximo. Então, aquilo que eu falei, ó. Então, aqui a média, 0,81. Mas teve um sujeito lá que perdia 0,47.
E teve outro que perdia 1,08, ou seja, mais que o dobro. Então, esse que perdia 1,08 precisa de repor mais do que esse que perde 0,47. Então, olha só a individualidade aqui, né? E aí é interessante aqui a gente observar que foi 0,81, depois quando eles vão para a corrida, aumentou um pouco a taxa de sudorese, foi para 1,02. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, ó? Aqui do lado, nessa segunda coluna, tá a ingestão voluntária de líquido. Então, olha só, durante o ciclismo, em média, eles perdiam 0,81 litros por hora de líquido e estavam ingerindo 0,89. Eles estavam até o quê? Hiperidratando aqui, ó. Quando chega na corrida, a sudorese até aumentou um pouco, foi para 1,02, só que a ingestão caiu para 0,63. Por que será que aconteceu isso, né? É muito mais fácil você ingerir líquido em cima de uma bicicleta, pedalando, do que correndo. Então, por isso que você tem uma ingestão aqui até superior à perda, tá? Mas aqui na corrida, ele não conseguiu nem manter o que ele fez aqui, ó, né? Porque se ele conseguiu ingerir esse tanto aqui, ele poderia tentar pelo menos manter. Ele não conseguiu. Por quê? É mais difícil consumir líquidos correndo, tá? Então, assim, se o sujeito vai participar de um triatlo, a gente já sabe o quê? Que o melhor momento da competição inteira para ele fazer reposição é o período do ciclismo. É ali que ele vai conseguir repor mais. Na natação e depois na corrida, a reposição vai ser menor, tá? Na natação talvez ele nem faça reposição, tá? Então, fica claro, né, que existem, né, variações muito grandes. Por isso que a individualidade ela é importante, né? E quando a gente olha aqui, ó, as variações individuais, tanto de taxa de sudorese quanto de ingestão de líquido, ó, a gente observa que cada um se comporta de um jeito. Ó. A gente pegar aqui na ingestão de líquido, ó, desse jeito aqui, ó, futebol, homens no inverno. Ó. Teve um sujeito aqui que tomou 30 ml e teve um sujeito que tomou 600. Então, comportamento muito diferente de um para o outro. Então, para esse sujeito, eu tenho que trabalhar de um jeito, para esse de outro, tá? Então, a gente tem que observar cada pessoa mesmo e encontrar aquilo que é melhor para ela, tá? Para calcular a taxa de Dorese é bastante simples, então a gente precisa de avaliar, né, medir o peso da pessoa antes e após o exercício, tá? Então eu vou lá, meço o peso antes, de preferência com o mínimo de roupa possível, tá, pessoal? Então tem que ter algum cuidado. Então, por exemplo, o sujeito foi lá pesar. Não vai pesar de tênis, de meia. Se puder, tá com, se for um homem, por exemplo, pode tirar a camiseta, né? O mínimo de roupa possível, tá? E vai pesar depois. Aí depois também repete o procedimento. Pesa com o mínimo de roupa possível. Por quê? Porque depois que ele terminar o exercício e for pesar, vai ter um pouco de água nas roupas, né? No tênis, na meia, na camiseta, no short. E essa roupa já foi excretada, já está fora do corpo. Não é na balança, ela vai pesar e ela vai prejudicar um pouco a precisão da medida. Então, quanto menos roupa a pessoa tiver, melhor. E aí você tem que somar o volume ingerido, isso é extremamente importante. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer isso na prática, como é que a gente faria? O sujeito vai lá, pesa antes, a gente deixa ele livre para fazer ingestão de líquido, só que eu preciso de ter o controle. O que é o controle? Então, por exemplo, eu vou te dar uma garrafinha com 500 ml, você vai bebendo. Se você acabar essa garrafinha e quiser outra, eu te dou outra, mas eu tenho que saber o quanto que ele bebeu. Se eu dei uma garrafinha de 500 ml, ele tomou ela toda e não quis mais, então o volume ingerido foi 500 ml. Se eu dei uma garrafinha de 500 e ele me devolveu ela com um certo volume, eu vou lá e meço, não aproveita, voltou 200 ml, então eu sei que ele tomou 300. Por quê? Porque isso vai fazer diferença no peso final, tá? Porque, por exemplo, imagina o sujeito pesa 60 quilos e terminou o exercício, 1 hora de exercício, ele terminou com 59,5. Então, ele desidratou meio quilo, meio litro. Só que esse sujeito consumiu 1 litro de líquido naquela 1 hora, por exemplo. Então, ele terminou com 59,5 kg, porque ele tomou 1 litro. Se ele não tivesse tomado nada durante o exercício, ele ia terminar com 57, e 58,5, né? Em vez de 59,5, teria terminado com 58,5. Então, ele, na verdade, ele perdeu 1,5 litros de água corporal.
Só que na balança apareceu só meio. Por quê? Porque ele, durante o exercício, ele conseguiu repor 1. Então, por isso que a gente soma o volume ingerido para ter o valor exato. Eu quero saber quanto que de líquido que ele perdeu. E se essa pessoa quiser, antes de pesar, ela quiser fazer xixi, eu tenho que pedir para medir o volume de xixi para descontar aqui, porque o xixi também já foi excretado. O que a gente faz aqui é o seguinte: pesa antes, pesa depois, e sem a pessoa fazer xixi. Aí eu descarto essa parte aqui da equação, tá? E aí eu teria aqui o quantos litros essa pessoa desidratou num determinado exercício por um determinado tempo. Mas o mais comum é expressar a taxa de sudorese em litro por hora. Aí, para expressar em litro por hora, eu tenho que dividir essa equação aqui pelo tempo de atividades em hora. Então, se foi 1 hora, eu vou dividir por 1. Se foi 2 horas, eu vou dividir por 2. Tá? Pode ser em alguns trabalhos vocês encontram ela em ml por minuto. É só conversão de unidade, mas o mais comum é litro por hora mesmo, tá? Então tá. Aí uma coisa que é importante, quando o sujeito vai fazer alguma reposição durante o exercício, é. Vocês estão me ouvindo aí, né, gente? Então? Sim. Ah, então tá. Agora eu tô preocupado depois do que aconteceu ontem. Então, assim, aí o que a gente tem que fazer? Iniciar essa reposição hídrica já no começo do exercício e tentar fracionar o máximo possível. É lógico que esse fracionamento, ele depende de oportunidade. Então, por exemplo, eu determinei lá, vou fazer uma ingestão programada. Então, eu fiz minha taxa de sudorese e tal, e eu vou repor 600 ml por hora. Beleza. Aí eu vou tomar 600 ml de uma vez, dentro do período de 1 hora. Vou chegar onde chegar meia hora de exercício, eu pego e tomo 600 ml. Não seria mais prudente. Por quê? Porque você vai encher demais o seu estômago. E aí você corre esse risco do desconforto. Então a gente faz o que? Fraciona. Eu posso tomar 150 ml a cada 15 minutos? Ok. Posso tomar 100 ml a cada 10 minutos? Ótimo. Posso tomar 200 ml a cada 20 minutos? Ótimo. Posso tomar 300 ml a cada meia hora? Pode. Então você tem que fazer o fracionamento de acordo com o que é possível. É possível tomar líquido a cada 10 minutos do esporte que eu estou fazendo? Às vezes não é. É possível tomar a cada 15 minutos? Às vezes não é. É possível tomar a cada 20 minutos? Pode ser que sim, pode ser que não. Então tudo vai depender de oportunidade. Em treino é mais fácil, porque em quem treina você pode parar e tudo mais, né? Agora na competição você tem que seguir as regras da competição. Se é num jogo de futebol, se tiver parada a técnica, eu sei que no meio do primeiro tempo e no meio do segundo tempo eu posso dar líquido ali para o sujeito. Posso programar uma ingestão ali para ele. Agora, fora isso, fica no meio no aleatório. Se eu vou participar de uma maratona é assim, você tem um percurso de mais de 42 quilômetros e se você tem os pontos de apoio. Geralmente a cada 2, 3 quilômetros, tá? E aí você vai olhar no mapa e ver onde tem e o que tem para tomar. E aí você vai se programar de acordo com aquilo ali. Mas aí o tempo vai variar. Por exemplo, vai ter líquido no quilômetro 3. Eu vou gastar 20 minutos para chegar no quilômetro 3. Então, a primeira oportunidade de consumir vai ser mais ou menos com 20 minutos. Depois vai ter no quilômetro 5. Então, é um período, né, um percurso menor. Aí, esses 2 quilômetros, eu vou gastar quanto tempo? Então, às vezes, você vai ter que ir meio que estimando ali, fazendo de acordo com o que é possível, tá? Então, essa questão assim, eu vou fazer sempre 15 minutos, sempre a cada 20 minutos, muitas vezes não é possível. Mas eu estou em cima da bike, dá para fazer? Às vezes dá. Mas às vezes eu vou estar num período, né, num momento da competição que não dá para ficar tomando. Então, tem que observar, né? Na prática, as coisas são diferentes de que quando a gente pensa em laboratório. E quando o pesquisador vai fazer uma coisa em laboratório, ele pode controlar isso, né? Eu vou te colocar para pedalar na bicicleta estacionária lá, no cicloergômetro. E vou te colocar para consumir líquido a cada 15 horas. Tudo bem, está controlado ali. É uma situação completamente diferente. Agora, não é que o sujeito está numa competição, imagina uma prova de mountain bike, subindo trilha, não sei o quê. É outra história, né? O volume a ser ingerido, obviamente, vai variar com a taxa de sudorese e isso aqui, ó, que é muito importante, a tolerância do sujeito. Então, eu tenho que tentar melhorar a reposição do sujeito, mas sempre respeitando a tolerância. E há uma tendência, à medida que a gente vai aumentando um pouco o volume, da gente ganhar capacidade gástrica para a ingestão, tá?
Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso lá na aula de carboidrato, sobre train gut, você treinar seu intestino para absorver mais, tá? Além da reposição hídrica, a gente tem que pensar na possibilidade de ser necessária a reposição de sódio, tá? Então, assim, a Nata, ela coloca que a preocupação maior em relação à reposição de sódio seria em competições muito longas, acima de 4 horas. Mas isso não é um consenso, não, tá? Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, ela já fala em a partir de 2 horas já se deve se preocupar com a reposição de sódio. A reposição de sódio pode ser feita junto com a bebida. Então, quando a gente consome uma bebida isotônica, né, por exemplo, um Gatorade, né, que é uma bebida conhecida por todos, ali você tem água, ali você tem eletrólito, aí o sódio, tá? Principal, e você tem carboidrato. Então, você faz uma reposição hidroenergética e eletrolítica. Mas você pode tomar água e, por exemplo, consumir uma pastilha como essa aqui. Às vezes o sujeito prefere isso. Né? Uma pastilha dessa aqui, ó, tem 378 miligramas de sódio. Aqui eles recomendam de 0,3 a 0,7 gramas por litro de bebida. Então, cada litro de bebida que eu tomar, eu consumiria aí pelo menos, né, uma pastilha dessa, por exemplo. Tá? Poderia tomar uma a duas pastilhas dessa. Tem atleta que prefere consumir um alimento salgado, né? Por exemplo, batata cozida com sal, biscoito salgado. Então, você tem possibilidade de fazer reposição, tá? De acordo com a tolerância do atleta e com aquilo que ele está acostumado a ingerir. A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, como eu falei, ela recomenda aí já a partir de 2 horas você ter atenção em relação à reposição de sódio. E ela coloca aqui um limiar inferior um pouco mais alto, que inclusive é o que está na nossa legislação. Uma bebida, para ser considerada um repositor hidroeletrolítico, ele tem que ter pelo menos 0,46 gramas de sódio para cada litro de bebida, tá? E 0,46 gramas de sódio significa que 1,15 gramas de sal. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu posso até fazer uma bebida caseira. Eu posso pegar, se eu quiser fazer uma bebida completa, eu posso pegar maltodextrina, colocar lá 60 gramas de maltodextrina, para ter 60 gramas de carboidrato, 6% de carboidrato, pensando num litro, né? Coloco 1,15 gramas de sódio, completo com 1 litro de água. Aí eu tenho uma bebida e um repositor hidroeletrolítico aí e energético também, prontinho, fácil de consumir, tá? Então, aí ela coloca, né, que já com 2 horas. O ideal aqui é se fazer teste de suor. Depois vocês entram no Google e dá uma digitada teste de suor. Vai mostrar alguns vídeos, vocês vão ver alguns vídeos da Gatorade. A Gatorade ela tem um adesivo que ela coloca nos atletas para coletar o suor e faz. Não sei se ainda tá, né, mas ela patrocinava os clubes da Série A do futebol brasileiro. Então ela ia nos clubes e fazia o teste com os atletas para depois produzir uma bebida mais específica para cada atleta. Porque um atleta pode perder, pode ter uma concentração de sódio de 100 miliequivalente, o outro pode ter de 50. Então, um perde muito mais que o outro. Se um perde muito mais que o outro, esse que perde mais precisa de fazer uma reposição mais precoce, né? E ter uma bebida com uma concentração maior de sódio. Só que isso não é realidade para a maioria, né? O que muitas vezes as pessoas fazem de uma maneira prática é observar a roupa. Principalmente quando se faz treinos mais longos, depois que a roupa seca, se ficar aquele pó esbranquiçado ali, é um sinal de que você está tendo uma perda de sódio mais elevada. Então, que você deveria se preocupar um pouco com fazer algum tipo de reposição de sódio, tá? Mas um atleta de alto rendimento, ele pode fazer um teste mesmo de suor com esse adesivo da Gatorade aí, e aí ele ter uma especificidade maior na hora de fazer a reposição, tá? Mas de qualquer maneira, se ele não ingerir líquido em excesso e repor algum sódio, possivelmente ele vai estar tranquilo em relação à concentração desses eletrólitos, tá? Um sinal de que você está desidratando muito e que possivelmente você está perdendo muito eletrólito são as câimbras. Então, o atleta começa a ter muita cãibra, pode ser que a perda de eletrólitos está ruim, né? Se ele está tendo muita cãibra e você está percebendo que ele está fazendo uma boa reposição hídrica, pode ser sódio, então aumenta um pouquinho de sódio para ele. Além de fazer essa ingestão que a gente chama de programada, né? Que programada porque eu vou pegar, vou calcular a taxa de sudorese do sujeito,
Aí esse cálculo da taxa de sudorese, pessoal, ele tem que ser feito em condições semelhantes à da competição. Então, só para dar um exemplo, o sujeito vai disputar uma maratona. E aí eu quero calcular a taxa de sudorese dele para fazer uma previsão de perda hídrica naquela maratona, naquela competição, e para programar a ingestão de líquido dele. Então, eu vou pegar, ele vai fazer a maratona, sei lá, daqui 2 meses, no Rio de Janeiro. Vou ver a previsão do tempo e vou tentar fazer ele coletar a taxa de sudorese dele em dias de treino, onde ele vai fazer uma corrida, né, semelhante, na intensidade semelhante à da competição. É lógico que ele não precisa de correr a maratona, obviamente, pode ser um treino mais curto, mas com a intensidade semelhante, com um pace ali semelhante, tá? E com condições climáticas semelhantes ao que vai acontecer lá. Está previsto, sei lá, 25 graus e 50% de umidade. Então, eu posso pegar treinos com essas características climáticas e medir a taxa de sudorese. Aí vamos supor que deu 1 litro por hora. Então, se a gente fosse pensar na situação ideal, seria ele repor 1 litro, que ele termina zerado, né, no balanço hídrico ali perfeito. Mas é um volume grande que possivelmente ele não vai nem conseguir ingerir. Aí eu vou avaliar o que ele já tem costume de consumir. Ah, ele consome só 200 ml. Se ele perde 1 litro e consome 200 ml, está muito distante, né? Então, será que não dá para melhorar um pouco? E aí eu vou trabalhando com ele nos treinos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar para 300 ml e você me fala como é que tá. Tá tolerando, tá tranquilo? Vamos para 400, vamos para 500. Vou aumentando aos poucos, durante os treinamentos, até chegar num volume que melhore a reposição dele, mas que ainda seja confortável. Aí vamos supor que eu consegui evoluir a ingestão dele para 500 ml por hora. E aí eu vou programar. Então, a cada hora de competição, ele vai gastar, está previsto gastar 3 horas. Não é um atleta de elite lá, de ponta. Então, ele vai gastar 3 horas, então ele teria que estar ingerindo 1,5 litro nessas 3 horas, sendo 500 ml a cada hora, que é o volume que ele consegue. E aí, dentro de cada hora, eu vou programar lá os pontos, né, os momentos que ele vai estar fazendo a reposição. Então, eu poderia pegar 2 pontos lá de reposição, 2 pontos de apoio por hora, e ele fazer a ingestão. Aí eu posso, inclusive, determinar se ele vai só ingerir água, se ele vai ingerir água e bebida esportiva, ou só bebida esportiva, tá? Depois, no final, a gente vai fazer um exercício disso. Aí, fora da ingestão programada, a gente tem a ingestão chamada de ad libitum. Ad libitum é à vontade. Então, o sujeito vai beber o quanto ele quiser e a hora que ele quiser. É lógico que se é a hora que ele quiser depende de oferta, né? Nessa meta-análise aqui, ó, foi feita uma comparação entre a ingestão ad libitum versus a ingestão programada. E o que os autores observaram? Então, primeiro, eles observaram que quando a ingestão é programada, né, o IP aqui, a ingestão de líquido é sempre maior do que quando ela é ad libitum. Então, aqui, ó, nos estudos avaliados aqui na meta-análise, a ingestão programada, o consumo médio era de 1,73 litro, que é bastante, tá? Por hora. E na ingestão ad libitum, 505 ml, metade praticamente. Só que eram exercícios não muito longos, então a hipoidratação final era aqui menos 1% e aqui 2%, tá? Então perdia 1% e o outro perdia 2%. 2% a gente já viu que é pouco ainda, não tem muito problema, né? É lógico que se a gente esticar o tempo, né, falar, se essa competição durar 3, 4 horas, isso aqui vai ficando mais grave. Então, a ideia aqui é mostrar que na ingestão programada, o risco de ter uma hipoidratação severa ele é menor do que numa ingestão ad libitum. É isso que eles estão mostrando, tá? Em relação a desempenho físico, eles não viram diferença, tá? Eles avaliaram os dois aqui e o desempenho foi igual. Mas, de novo, né, são esportes, competições aqui mais curtas. Se for uma competição de 5, 6 horas, um triatlo, será que essas diferenças não vão aparecer à medida que o grau de desidratação vai se aprofundando, né? Mas qual que é melhor, então? A melhor é a que funciona melhor para o sujeito, né? Porque o ad libitum, você deixar o sujeito não programar um volume para ele, ou seja, eu não vou te falar assim, no quilômetro 3 da maratona você vai tomar 300 ml. Não, ele vai tomar o que ele quiser e do jeito que ele quiser. Pode funcionar? Pode. Pode ser melhor do que fazer programado? Pode ser melhor do que fazer programado. Como é que eu vou saber? Testando. O que aqui está me dizendo é o seguinte, que no ad libitum a tendência é o sujeito desidratar mais.
mas isso pode não ser ruim para o desempenho do sujeito, tá? Pode não ser ruim, então a gente tem que ter esse pensamento também. Então, é uma outra possibilidade. Aqui um estudo onde foi avaliado a desidratação final em atletas de maratona, né? O que foi observado aqui? E aqui a ingestão foi ad libitum, então não foi programado, cada um fazia ingestão de acordo ali com o que estava acostumado, né? Bebia a bebida que queria, e no momento que queria, e a quantidade que queria. No momento que queria, considerando os locais que tinha a bebida disponível. Então, o que a gente observa? Ó? Que quase nenhum deles terminou com a desidratação abaixo dos 2%. A gente poderia dizer que esse sujeito aqui ficou abaixo de 2%, e teve uns aqui que ficou muito próximo, né, de 2%. Que a faixa cinza aqui, ó, já está, tudo que está na faixa cinza está abaixo de 2%. E a gente observa algumas coisas também. Por exemplo, aqui, ó, tem um grupo de corredores aqui que fez a maratona aí por volta de 3 horas e meia. Então, não são atletas de elite, né, pessoal? E aí você tem alguns aqui com a desidratação próxima de 2%, mas teve uns aqui, ó, 5%. Então, você vê, um grupo que tem um tempo de prova semelhante e você tem variações importantes no grau de desidratação final. Quando a gente vem para esse outro grupo aqui, é um grupo de corredores mais rápidos, né, que fizeram aí a maratona abaixo de 3 horas. E aí a gente vê, ó, mesmo o sujeito fazendo a maratona aqui abaixo de 3 horas, teve um aqui que praticamente ficou naquele grau de desidratação de 2%. Então ele conseguiu fazer uma reposição muito boa, é um sujeito que tem uma sudorese muito baixa, tá? Mas você teve outro sujeito aqui, ó, que chegou a 6%. Então, dentro de um grupo de corredores com desempenho físico semelhante, né, porque terminaram a competição mais ou menos no mesmo tempo, você tem pessoas com níveis de desidratação bem diferentes. Por isso que a individualidade é importante. E aqui, ó, a gente tem os dois atletas mais rápidos, tá? Aqui a gente pode pensar em atleta de elite mesmo. Esse aqui fez mais ou menos em 2,18 e esse aqui menos que 2,18, talvez uns 2,15, 2,13, tá? E aí o que a gente observa? Esse aqui, ó, mesmo fazendo bem rápido, né? 2,18 aí, ele terminou com mais ou menos 5%. É um pouco alto, mas não é demais. Agora, esse aqui, ó, que foi o melhor deles, né? Olha só, o melhor rendimento desse grupo. Por que é o melhor rendimento desse grupo aqui? Porque foi o que terminou primeiro. É o que gastou menos tempo, ó. Gastou 2 horas e pouquinho. É o que terminou mais rápido a maratona, tá? Esse sujeito aqui, ó, terminou com 8% de desidratação. Então, a desidratação severa. Então, provavelmente esse aqui conseguiu beber muito pouco. Além de ele ter uma intensidade maior, porque se ele terminou primeiro, ele correu mais rápido que os outros. Se ele correu mais rápido, a intensidade de corrida dele foi maior. E aí, o gasto energético por minuto foi maior, a produção de calor por minuto foi maior, e naturalmente a sudorese foi maior por minuto. E, consequentemente, né, o fato de ele estar correndo mais rápido também, provavelmente ele conseguiu repor pouco. E aí terminou. É alto? É alto. O ideal seria que ele tivesse mais para baixo? Sim. Mas mesmo assim ele conseguiu chegar e ser o melhor desse grupo aqui, ó. Por isso que eu estou mostrando isso aqui para a gente abrir a mente nesse sentido, porque às vezes a gente acha que o sujeito vai desidratar e isso vai acabar com o desempenho dele. Mas nesse caso aqui, esse sujeito foi o melhor. A gente pode até pensar o seguinte, mas se ele conseguisse melhorar a reposição para terminar aí, por exemplo, com uns 4%, será que ele não conseguia render mais ainda? É possível. Posso afirmar? Não. Mas se ele conseguisse repor um pouco mais, talvez ele conseguisse um rendimento final um pouco melhor. Então, assim, como é que eu faço com esse sujeito? Eu posso tentar melhorar. Faço assim, vamos tentar repor um pouco mais para você terminar as competições menos desidratado. Aí, como é que eu vou saber se isso é bom para esse sujeito em termos de desempenho? Observando o desempenho dele. A partir do momento que ele conseguiu repor mais, se ele também está conseguindo chegar melhor no final das provas e conseguindo desempenho melhor, ou seja, baixar o tempo dele, opa, a hidratação está fazendo diferença. Mas pode ser que não. Igual eu falei, porque consome mais líquido, também tem mais peso para carregar, e pode ser que isso, uma coisa não compense a outra. Obviamente, esse atleta aqui eu tenho que ter muito cuidado com ele após a competição, porque ele terminou com 8%.
Se eu colocar esse sujeito para tomar só água pura aqui nas primeiras 2 a 3 horas, eu vou diluir o sangue dele, ele pode ter uma hiponatremia aqui. E fora que ele está bastante desidratado, então ele tem que fazer reposição. Então, daria uma bebida isotônica para ele aqui, assim que for possível, uma refeição para ele ir recuperando o estado de hidratação dele, né? É lógico que você acabou de fazer uma maratona, ele vai descansar nos próximos dias ali, tá? Se fizer algum treino, vai fazer treino bem leve, que é uma prova muito dura, tá? Então, assim, o cuidado maior é após, mas olha isso aqui, ó, né? O sujeito terminou com 8% e foi o melhor desempenho aqui. Então, assim, a gente tem que ter a mente bem aberta para pensar nas possibilidades aqui e entender que não existe uma receita, né? Uma receita ideal que, se você aplicar essa receita, tudo vai dar certo. Não. Com cada atleta eu vou ter que ir observando o que acontece, propondo estratégias e até encontrar aquilo que funciona melhor para ele, dentro do que a literatura nos oferece de oportunidades, tá? E a outra, eu falei que tinha 3 possibilidades, né? Você fazer uma ingestão programada, baseada na taxa de Dorese, uma ingestão ad libitum, onde o sujeito controla ali o volume de ingestão dele, e a terceira seria uma ingestão baseada na sede, tá? Tem autores que chamam a ingestão ad libitum e baseada na sede como a mesma coisa, tá? Vocês vão encontrar isso na literatura. Eu estou no grupo dos que separam os dois. Por quê? Porque o ad libitum, no meu entendimento, é o seguinte: o sujeito vai consumir à vontade. E ele não precisa estar com sede para consumir. Nós, né, muitos de nós aqui, tomamos a água sem estar com sede. A gente faz reposição de líquido sem estar com sede. Aqui no Drink to Thirst aqui, é beber a hora que você tem a sensação de sede. E aí você consome líquido até essa sensação ser eliminada. Então, para mim, é um pouquinho diferente as duas, tá? Quando o sujeito tem uma perda de massa corporal aí acima de 2%, né, e aí considerando um sujeito de 70 quilos, isso representaria uma perda de 1,4 litros de água corporal, que é 2% de 70, né? Isso aí aumentaria a pressão osmótica, que estimularia a liberação da arginina vasopressina, que é aquele hormônio antidiurético, que vai aumentar a retenção renal de água para preservar a água corporal, e também estimularia lá no hipotálamo a sensação de sede, que vai fazer com que o sujeito comece a consumir líquido, tá bom? Então a ideia é essa. O problema é que durante o exercício físico, essa percepção de sensação de sede, ela pode ficar mais alterada ainda. Então já é esperado que a sensação de sede ela seja disparada com uma desidratação entre 1 e 2%. No exercício isso pode piorar um pouco mais, né? E se o sujeito for um atleta mais velho, isso pode ser pior ainda. Então, as pessoas que defendem isso aqui dizem o seguinte, que fazendo dessa maneira, o sujeito vai beber só o suficiente para ele. E isso seria uma boa estratégia para, por exemplo, prevenir hiponatremia. Concordo com isso. Para prevenir hiponatremia é tranquilo. Dificilmente, eu pelo menos não vi nenhum relato até hoje de que alguém fazendo ingestão guiada pela sede teve hiperidratação. Então, dificilmente. O problema é que muitos atletas, vocês estão me ouvindo ainda, né, gente? Sim. Tá. Então, mesmo. O problema é que muitos atletas, quando passam a fazer a ingestão guiada na sede, eles acentuam a desidratação, mais do que se fosse uma ingestão ad libitum. Ou seja, o sujeito fica ali esperando a sensação de sede para beber, fica esperando a sensação de sede para beber, e aí no final a ingestão dele acaba baixando muito, e aí ele começa a ter uma desidratação mais severa. Tem atletas que não, que fazem a ingestão guiada pela sede e não acentuam a desidratação. Então, vai depender do atleta. Então, vai funcionar para todo mundo? Não. Para alguns atletas pode ser bom? Pode. Como é que eu vou saber? Testando. Vou ter que pegar treinamentos, falar, vamos fazer uma semana, 15 dias de treinamento, você vai consumir líquido só a hora que você sentir sede. E observa o que acontece. Piorou a reposição hídrica dele, manteve, melhorou, o que aconteceu? Aí você analisa para saber. Nesse trabalho aqui, os autores eles colocam o seguinte, que em exercícios mais curtos, né, principalmente abaixo de 90 minutos, que
a ingestão guiada pela sede seria o suficiente e o sujeito não teria prejuízo. Até porque, como o período de exercício é mais curto, não vai dar tempo de ter uma desidratação muito severa, a não ser que o sujeito faça uma intensidade muito alta. E exercícios com duração mais longa, a programada seria mais interessante, porque senão o sujeito pode ter uma desidratação muito acentuada. Então, é uma proposta desses autores nesse sentido. Ó, até 90 minutos, você pode usar esse sistema aqui, essa metodologia. Acima de 90, nós já não aconselhamos. Mas, como eu falei, tudo precisa ser testado para você verificar se vai funcionar ou não, tá bom? E acabou o exercício, né? Acabou o exercício, provavelmente, na maioria das vezes, eu vou ter que fazer alguma reposição, a não ser que o sujeito terminou com um balanço hídrico neutro, ou seja, repôs tudo que ele perdeu, que não é fácil, ou então que esse sujeito terminou hiperidratado. Mas na maioria das vezes o sujeito vai terminar com algum grau de hipoidratação e eu tenho que repor, né, a perda de líquidos e de eletrólitos também. Se eu tiver necessidade de fazer uma reposição hídrica rápida, o que eu estou querendo dizer com reposição hídrica rápida? Imagina um sujeito que faz, por exemplo, ciclismo. E tem algumas provas de ciclismo que são etapas. Então, por exemplo, Tour de France, lá são, se eu não me engano, 21 etapas. Cada dia após dia tem etapa. Só tem alguns momentos lá que eles folgam um dia, mas é quase que uma etapa por dia. Então o sujeito foi lá, fez uma etapa hoje que durou 4 horas, amanhã, daqui menos de 24 horas, ele está fazendo outra de novo. Porque ele começou, por exemplo, 8 horas, terminou meio-dia. Amanhã ele vai largar 8 horas de novo. Então ele tem 20 horas para recuperar. E aí, quando a gente tem um período muito curto, você pode, né, há justificativo para você pensar numa reposição hídrica mais agressiva. E aí existe uma proposta de uma recomendação que seria fazer o quê? Você tem que ter, né, a medida, o peso do sujeito para saber qual foi o grau de desidratação que ele terminou. Então, por exemplo, o sujeito terminou lá com 2 quilos a menos. Então, se ele perdeu 2 quilos, eu vou oferecer nas primeiras 6 horas pós-exercício 120 a 150, 1.200 a 1.500 ml para cada quilo. Então, se ele perdeu 2 quilos, entre 2 litros e 400 e 3 litros de líquidos durante as primeiras 6 horas. Lógico que eu posso pegar isso e fracionar nessas 6 horas. Qual o objetivo disso? Fazer com que o sujeito consiga restabelecer o balanço hídrico dele num período curto de tempo. Tá bom? E aí é aconselhável usar bebida com carboidrato e sódio, porque aí eu já faço a reposição de glicogênio também e faço a reposição de eletrólito, tá bom? Eu preciso usar bebida com carboidrato e sódio? Não precisa ser a bebida em si, eu posso usar água. Mas só que aí a água tem que ser acompanhada com refeições, com alimentos sólidos que tenham carboidrato e que tenham sódio. Tá? Então, se o sujeito consumir lá um macarrão à bolonhesa e consumir água, não tem problema, suco, não tem problema, tá? Mas aí eu precisaria de fazer isso. Mas se não é necessário, é simplesmente, por exemplo, né? Imagina que o sujeito treinou hoje, vai treinar daqui a 2 dias. Então eu tenho 2 dias aí para recuperar. Para o próximo treino ele está bem hidratado. Então eu posso fazer uma reposição normal, sem fazer essa ingestão mais agressiva aqui, tá? O importante é pensar sempre que quando chegar o próximo treino, o ideal é que ele volte para o seu peso habitual. Que aí está me indicando que no intervalo de um treino para o outro, ele conseguiu repor tudo que ele perdeu. Então, eu terminei o treino hoje com 2 quilos a menos, vou treinar amanhã de novo, eu deveria começar o treino de amanhã com 2 quilos a mais, para voltar para o meu peso habitual. Pode ser que em algumas situações, aí, geralmente em competições, que o sujeito termine a prova tão desgastado, né, que ele passe mal depois de prova. A gente já viu atletas chegando em corrida e aí eles dão aquele sprint final e chegam lá e já caem no chão, né, e às vezes começa a vomitar, às vezes o sujeito começa a ficar tonto, perde um pouco a consciência. Então, se o sujeito passar mal nesse sentido, ele pode precisar de uma reposição intravenosa. Essa reposição ela vai depender, claro, do grau de desidratação, mas ela vai ser utilizada quando o sujeito não tem condições de fazer ingestão via oral. Então, ele está com náusea, ele está com vômito, ele está inconsciente, aí tem que fazer a reposição intravenosa.
Mas fora isso, se a pessoa tem condição de consumir líquido oral, a gente vai dar na oral mesmo. E para a maioria vai ser assim, tá? Algumas características aí da bebida que a gente vai utilizar, né, durante o exercício e após também, deixa eu ver quantas horas aqui, 10h37 já. Vou terminar aqui. Amanhã a gente termina a aula no começo, tá? Termina o conteúdo no começo da aula e depois a gente já corrige os exercícios. Então, só terminar isso aqui. Então, no caso da bebida, é o ideal, né? Se a gente optar por uma bebida que ela tenha uma concentração isotônica entre 200 e 260 miliosmol, a bebida com 6% de carboidrato e que com a concentração de sódio entre 0,46 e 1,15, ela tem as suas modalidades, tá? Deve-se evitar bebida hipercalórica, isso durante o exercício, não depois, tá? O que seria uma bebida hipercalórica? Acima de 8%. Até 10% às vezes o pessoal tolera, mas a mais que 10% de carboidrato já fica meio pesado. Por quê? Porque a bebida hipercalórica ela tem uma osmolaridade maior. E aí quando ela chega no seu estômago, ela demora mais tempo para passar para o intestino. O esvaziamento gástrico dessa bebida é mais lento. E durante o exercício eu não quero isso. Porque se ela ficar muito mais tempo no meu estômago, isso vai gerar mais desconforto para mim. Então a gente tem que pensar uma bebida entre 4% e 8% de carboidrato. Geralmente, se vocês pegarem os isotônicos, 99% deles usam 6%, tá? Porque com 6%, em 500 ml, você já consegue oferecer 30 gramas de carboidrato. E 30 gramas de carboidrato é a quantidade mínima recomendada por hora de exercício, tá? O sabor tem que ser agradável, então aquilo que eu falei, né? Se a bebida tem um sabor agradável, isso estimula a ingestão voluntária, então aumenta a ingestão voluntária. Se a bebida tem um sabor desagradável, diminui. Então, eu quero dar um isotônico para o meu atleta. Eu vou dar de limão. Às vezes o sujeito detesta limão. E aí a única coisa que você vai conseguir é que ele beba menos. Então, se for dar alguma bebida saborizada, que seja aquela que ele goste mais. Ah, mas eu não sei, então testa, né? Fala para ele comprar várias bebidas e ir experimentando, ou prepare várias bebidas e vai experimentando até encontrar aquela que ele goste mais, tá? Então tem que ser a preferência do indivíduo, não é a nossa não, porque tem gente que gosta de assim, que a pessoa consuma aquilo que a gente gosta de consumir. Não, é ele ou ela, né? E a questão da água, tá? Então, assim, a água tem que ser fria. É lógico que o frio depende um pouco também da questão do clima, né? Então, se você tiver 40 graus, uma água 20, 22, ela vai estar fria para você. Mas entre 10 e 22, a maioria dos estudos falam entre 10 e 15, tá? Que seria a temperatura ideal. Aí é mais a questão de conforto, porque em termos de esvaziamento do gás, não tem muita diferença, não. Só que é o conforto térmico que ela proporciona. Então, quando você toma água fria, que você está fazendo exercício, ela vai entrar com aquela sensação agradável para você e ela já vai ajudar também um pouquinho no resfriamento, porque imagina se a água está a 15 graus e seu corpo está a 38, porque você está fazendo exercício físico. Na hora que ela entra lá, ela está em contato com o seu corpo, por condução, ela vai absorvendo o calor do seu corpo até ficar na mesma temperatura do seu corpo. Então, ela consegue diminuir um pouco essa temperatura corporal, tá? Porque é um objeto ali, né, uma massa que está entrando no seu corpo que tem uma temperatura mais baixa. Então, observando isso daqui, a gente consegue ajudar bastante na ingestão do sujeito. Vamos só fechar isso aqui, eu prometo que esse aqui é o último, tá? Porque rapidinho já deu 10h40 e amanhã a gente finaliza mais rápido. Só para a gente ter uma noção aqui de algumas características comparando a água e uma bebida esportiva. Então, primeiro, custo. A água, o custo é baixo, né, gente? E o sport drink é alto. Só que esse alto aqui é relativo, né? Às vezes o sujeito pagar 3, 4 reais num Gatorade pode não ser nada para ele, mas para muitos é caro. Lembrando que bebida esportiva a gente pode fazer uma caseira que sai mais barata, a gente pode comprar ela em pó que sai mais barato também, tá? Mas geralmente o custo é bem mais alto. Em relação à disponibilidade, acho que tem uma diferença importante, que a água é muito mais disponível do que o sport drink. Você vai fazer exercício na UF, você vai encontrar um bebedouro para tomar água. Você não vai encontrar um bebedouro que tem bebida esportiva para você tomar. Tá? Então a água a gente encontra com muito mais facilidade nos ambientes que a gente faz exercício físico. Você vai para academia, tem bebedouro lá. Mas não tem. Pode ser que tenha uma lojinha que venda sport drink lá. Mas aí você tem que comprar. Mas de graça, né, sem precisar de ter um pagamento ali, você não vai encontrar. Em termos de sabor, a água a gente fala que ela é insípida, que não tem sabor. E
o Sport Drink normalmente tem sabor, tá? Mas a água, embora ela não tenha sabor, quando a gente está com a sensação de sede, é o líquido preferido das pessoas, tá? A bebida esportiva, ela pode ter sabor e pode ser um sabor até mais agradável do que a água, que favorece a ingestão, mas pode também ser ruim o sabor. E se você não gostar do sabor, ela te prejudica. Em relação ao sódio, a água não tem quase nada. Se vocês tiverem aí uma garrafinha de água mineral em casa, deem uma olhada, vocês vão ver que os teores são bem baixos. Então, às vezes, você tem água aí que tem menos de 10 miligramas de sódio em cada litro. Algumas têm 30, 40, até 50, mas são poucas. Numa bebida esportiva, você vai ter uma quantidade que está de acordo com a legislação. No Brasil, é acima de 0,46 gramas por litro, ou seja, 460 miligramas pelo menos. Então, o teor é bem melhor, tá? Por isso, é mais fácil desenvolver hiponatremia tomando só água do que tomando uma bebida esportiva. Se você não tomar bebida esportiva em excesso, ela vai ajudar na reposição de sódio. A água não ajuda quase nada. Em relação ao carboidrato, você não tem na água e na bebida esportiva normalmente se tem, tá? Então, e geralmente, na maioria das vezes, a concentração é em torno de 6%. Então, você já tem uma bebida que ajuda a fazer uma reposição energética também. Em relação ao esvaziamento gástrico, praticamente não tem diferença, tá bom? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui. Aí tem um restinho aqui. A gente termina amanhã, tá? No início, a gente termina amanhã. Cadê o negócio? A gente vai terminar amanhã, no início da aula. Aí, terminando o conteúdo, a gente faz os exercícios que eu deixei lá no campus virtual. É importante que vocês façam exercício, tá? Aí eu vou corrigir esses exercícios amanhã, corrigir todos. Porque aí já ajuda na preparação para a prova, porque semana que vem é só prova. Tudo bem? Alguém quer fazer algum questionamento? Da minha parte, não. Tudo certo. Obrigada pela aula, Wilson. Foi ótimo. Então tá, muito obrigado também, tá? E obrigado a participação de todos. Aí eu aguardo vocês amanhã. E tentem fazer esse esforço, pessoal. Eu sei que às vezes vocês têm outras atividades também, de resolver os exercícios, porque é fazendo que a gente vai ter dúvida, realmente. Só assistir a aula e ver a correção ajuda, mas se você tiver feito o exercício, eu acho que é melhor, porque aí você percebe se você errou, em que você errou, né? Tá bom? Então, muito obrigado aí, né, a todos pela participação e amanhã a gente se encontra às 10 horas, tá? Um abraço aí para vocês. E um bom dia. Obrigada. Também não. Tchau, Liliana. Ai, 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 cadê o trem aqui, gente?